Olá pessoal, olha eu aqui de novo, videozinho caseiro, explicação rapidinha pra gente tirar aí algumas dúvidas e guardar o vídeo para os momentos de estudo, certo? Professora Patrícia, português. Conteúdo de hoje: paradoxo, antítese para chegar à ideia do nonsense, certo? Então vamos lá. Primeiro eu coloquei aqui para vocês, paradoxo. Paradoxo começa com P, eu fiz uma ligação com uma outra palavrinha pirado. Nossa, que loucura, Patrícia. Mas é uma coisa que você pode lembrar no momento que você for cobrado a respeito desse conteúdo. Paradoxo começa com P, paradoxo pirado. Fiz até uma carinha maluquinha aqui embaixo, olha só. Pirado, tudo aquilo que remete à loucura, tudo aquilo que foge à lógica, certo? Elementos que ferem a lógica, tá bom? E antítese são palavras opostas colocadas lado a lado sem ferir a lógica, certo? Antítese, retomando, duas figuras de linguagens, olha só, duas figuras de linguagem, presta atenção. Antítese, eu tenho palavras que são colocadas lado a lado, porém não ferem a lógica. Vamos num exemplo da antítese? Olha aí. Morte e vida severina. Morte e vida. São palavras opostas, no entanto, elas estão lado a lado sem ferir a lógica. Uma não se intromete no sentido da outra. Morte continua sendo morte, vida continua sendo vida. Não faz ninguém pirar, não faz ninguém ficar achando que é alguma coisa meio doida, certo? Outro exemplo, sol e chuva. Uma relação de amor e ódio. Amor e ódio. Então, olha só, amor e ódio. E, conjunção e, da ideia de adição. O amor e o ódio continuam sendo amor e ódio, cada qual no seu quadrado. São ideias opostas colocadas lado a lado, mas não feriu a lógica, não fez nenhuma relação maluca. Faça sol ou faça chuva, alguma coisa do tipo. Já o paradoxo, ele vai trazer pra gente, né, construções com elementos que ferem a lógica, o padrão de lógica que nós temos. Ele tem muito mais do sentido conotativo das palavras e das expressões do que do sentido denotativo, certo? Ou seja, ele exige um maior conhecimento linguístico do interlocutor, do receptor da mensagem. Então, por exemplo, se eu digo essas verdades mentirosas, poxa, verdade é uma coisa, mentira é completamente o oposto. Como pode existir um único elemento que é uma verdade mentirosa? Um único elemento com essas duas ideias que são opostas, certo? Pirada essa ideia, dá para entender? Isso é um paradoxo. Ou ainda, percebi naquele momento a covardia do herói. Oh, mas peraí, Patrícia, herói não tem covardia. Então aí eu tenho a ideia de um paradoxo, certo? A covardia do herói. Ou ainda, fico encantada com o som do silêncio. Peraí, mas é silêncio ou é som? Porque se há som, não é silêncio mais. Percebe aí a ideia pirada do paradoxo? O paradoxo é uma figura de linguagem muito usada nos poemas, muito usada pelos autores, que traz essa ideia meio maluca, certo? Por que estamos falando da antítese e do paradoxo? Para chegar finalmente na questão do nonsense. Patrícia, mas nonsense, e aí? O nosso material do colégio traz para nós, né, alguns fragmentos da história da Alice no País das Maravilhas. Como nós já discutimos em aula, porque já começamos a trabalhar essa questão, Alice é assim o retrato mais vivo que nós temos do nonsense, né? Nonsense significa sem sentido, certo? Sem sentido, sem lógica, sem o padrão da lógica. Tudo que é meio maluco. Percebe como tá tudo meio interligado aqui? Por que essas três coisas estão sendo trabalhadas ao mesmo tempo? O paradoxo, a antítese e o nonsense. Por isso. Então, olha só, para se ter o nonsense, muitas vezes se vive um paradoxo ali na escrita. Quando você olha para a história da Alice, você vê
a personagem principal, que é a Alice, muitas vezes vivenciando durante a trajetória da narrativa momentos totalmente fora da realidade, certo? E ela se faz questionamentos em relação a essa realidade. O nonsense na história da Alice está no fato dela ter um corpo humano que cresce e diminui várias vezes num dia. Cresce e diminui. Está no fato, por exemplo, dela não saber mais quem ela é. Ela começa a se questionar. Pô, será que eu sou Mabel? Né? Será que eu sou, sei lá, Ada? E ela começa a se perguntar, deixa eu ver se eu sei coisas de geografia. Não, eu não lembro mais dessas coisas, então eu não devo ser eu mesma. Esse nonsense foge à realidade, certo? É uma coisa meio sem sentido. Tem também a questão da conversa dela com o gato, gente. Que é uma coisa mais, né, fora da realidade do que um gato que muitas vezes tem só o sorriso, outras vezes tem só a cabeça aparecendo, e ele some e aparece, some e aparece. Totalmente irreal, totalmente ilusão, né? Como nós já discutimos também a questão da rainha, a rainha de copas, gente, a rainha, o que ela faz? Ela faz um julgamento de um crime que ainda nem aconteceu. Foge totalmente o padrão. Então é cheio de características fora da realidade, fora do padrão de normalidade, a nossa narrativa da Alice. E aí, o material, a partir das páginas 20, na página 30 e 31, ele vai trabalhar com vocês alguns fragmentos pedindo para que vocês desenvolvam uma linha de pensamento ao desenvolver esses exercícios. Então nós vamos fazer isso com muita calma e muita dedicação, guardando sempre na memória que paradoxo é a figura de linguagem que traz elementos, construções piradas, certo? Coisas que ferem a lógica, que usam muito o sentido conotativo das palavras. Já antítese é uma figura de linguagem que usa palavras opostas lado a lado, como morte e vida, frio e quente, sol e chuva, amor e ódio, porém não fere a realidade, apenas coloca ideias opostas lado a lado, cada uma no seu quadrado, certo? Sem ferir a lógica. E o nonsense vem com essa relação do sem sentido, do irreal, daquilo que não poderia acontecer na vida real, na realidade. Beleza? Espero que tenham entendido. Se não entenderam, por favor, questionamentos durante a aula. Beijo para vocês. Fui!